e receber o seu diploma, que você vai poder ostentar, que vai valer 2 anos, e as avaliações constantes para poder garantir esse quadro emocional bacana. Danos emocionais, baixa autoestima, sentimento de culpa, mesmo sendo vítima, hein? Mesmo sendo vítima, olha só. Sentimento de culpa, vergonha, medo, apatia, sentimento de desamparo. Porque muitas das vezes a funcionária está recebendo esse tipo de assédio e ela acaba sendo molestada emocionalmente, às vezes por uma colega que já está vinculada com aquele patrão, com aquele empregado, que pressiona e diz, você é boba, você deveria fazer. Então ela acaba sendo desamparada, às vezes, por quem deveria, às vezes, auxiliar e ajudar na evitação ou desenvolvimento desse quadro, tá certo? Riscos externos. Pensamentos suicidas e automutilação. Não vou entrar nesse aspecto porque é grave, vocês já entenderam, tá bom? Só li. Pensa aí que você não pode ser responsável por uma situação dessa por conta simplesmente do ego. Sintomas físicos: insônia, pesadelo, dores crônicas, distúrbios gastroegestivos e hipertensão. Olha a gama de problemas que pode ser desenvolvido em um funcionário por conta de um assédio. E aqui nós estamos falando dos funcionários. Eu sempre digo que isso pode acontecer com homens também. Isso pode acontecer com homens, mas a funcionária, né, mulher, que entrou na empresa saudável, se apresentou saudável, assinou o contrato saudável e agora, no decorrer de alguns meses, ela está completamente desequilibrada emocionalmente por conta da quantidade de assédio que vai sofrendo por parte de quem usa, como disse, da prerrogativa da autoridade para poder intimidar e obter favores libidinosos, tá certo? Problemas psicossociais no ambiente do trabalho. A vítima. Isolamento social. Ela vai ter de se afastar dos colegas e amigos e familiares, isolando-se. A família não entende o que está acontecendo com fulana. O marido não entende. Minha querida, o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Por que você está tão nervosa dentro de casa? A mulher não quer falar com o cara. Porque ela sabe que se falar com o cara vai dar problema. O cara vai querer aparecer na empresa, tirar satisfações, partir para as vias de fato e de repente isso vai gerar até uma prisão a um pai de família que foi em defesa da sua esposa. E ela pensando nisso tudo, ela guarda e vai desenvolvendo problemas. Chega uma hora que ela não consegue mais esconder. Mas ela entrou boa na empresa. Mas acabou acontecendo um adoecimento psíquico por conta do egoísmo de quem tinha prerrogativa de autoridade e abusou sexualmente na intenção verbal, por enquanto, de forma verbal, tentando romper a cadeia, o espaço íntimo do indivíduo, da pessoa em questão. Bem, queda no desempenho, dificuldade de concentração, diminuição da produtividade, desmotivação. Diminuição da produtividade e desmotivação. Essa desmotivação não acaba acontecendo somente na questão interna laboral, mas isso vai ser levado para casa também. Olha só a rede ao qual a pessoa acaba sendo pega. Prejuízo na carreira, absenteísmo, falta frequente, necessidade de mudar de emprego ou de cargo. Destruição da reputação profissional. Exatamente. Por quê? Depois de tanta insistência, a funcionária acaba cedendo, a conversa espalha pela empresa. E depois de espalhar pela empresa, o nome ao qual ela vai ser reconhecida a partir desse momento são os piores e mais degradantes, pejorativos e infame também. Nós sabemos que acontece dessa forma. Enquanto a ação não ocorreu, é apenas verbal, é um problema pessoal que causa um distúrbio emocional, mas é bem diferente depois de uma insistência e para se livrar, presta atenção, para se livrar do problema, para se livrar da dor emocional, para se livrar da ansiedade, para se livrar de situações como essa, a pessoa acaba cedendo
e após ceder, o que acontece? A destruição profissional e a destruição da reputação profissional. Ela nunca mais vai ser a fulana de tal. Ela vai ser pejorativamente conhecida por aqueles nomes ao qual nós sabemos que socialmente é comum se chamar mulheres que acabam cedendo aos favores sexuais de patrões ou empregados. Estou sendo bem repetitivo, mas tenho falado com bastante calma para você entender a gravidade. Só que essa mulher pode se arrepender. E ela pode entender que foi manipulada. E através dessa manipulação, gerou-se nela algo bem pior emocionalmente, agora sente bem pior, e ela dá entrada a esse tipo de denúncia. E constatando-se a verdade, vai dar problema, porque existe agora um instrumento, NR1 biopsicossocial. Então, por que não chamar a empresa, a equipe? Por que não conversar sobre esse assunto? Por que não falar sobre isso? Por que não explicar, né, principalmente acerca de quais são, na verdade, os objetivos da empresa, que não é objetivos pessoais, mas é um objetivo coletivo de competição dentro de um mercado de trabalho. Quero abrir aspas aqui, fazer aqui um comentário. Existem leis também que defendem pessoas que são acusadas de assédio sexual sem que essas pessoas tenham assediado. Nós vemos aí o caso aí do Marcos Feliciano, aqui eu não estou falando de política, estou citando a pessoa, o indivíduo Marcos Feliciano, que foi acusado aí de tentativa, né, de violência, vou dizer dessa forma, e depois foi constatado que não era verdade, era uma forma só de desconstruir a imagem de alguém. Então, e para esse tipo de ação de alguém que acusa alguém de assédio sexual ou um ato libidinoso, sem que isso seja verdade, constatando-se a verdade, existem instrumentos também que defendem o indivíduo que foi acusado, às vezes por uma funcionária que, né, talvez não gostasse do patrão, queria criar um problema, tá certo? E para que haja a defesa, tá certo? Mas isso não é o mais comum. O mais comum é o contrário, tá certo? O mais comum é o contrário. Mas, sendo justo, estou aqui lembrando disso, fecho aspas e vamos continuar. Relações de estresse, deterioração das relações interpessoais no trabalho e ambiente tenso, ou seja, as relações no trabalho vão se tornar uma relação deteriorada. Por quê? Porque ela não vai conseguir mais manter a autonomia que tinha como profissional, porque já vai estar conhecida por outros tipos de adjetivos. E o ambiente se torna tenso. E um ambiente tenso fala de ansiedade, depressão e por aí vai. O instrumento de Copenhague, é o que eu tenho falado aqui, instrumento de avaliação de Copenhague, eles são mais ou menos 118 perguntas, o completo. Você vai aplicar esse instrumento na sua empresa, juntamente com a RH e com a sua liderança que foi treinada. Esse instrumento vai fazer você ter toda a leitura do ambiente laboral. Isso vai ser enviado para o Ministério do Trabalho e você vai ter oportunidade, de, através dos resultados que você obter, de trabalhar cada detalhe do ambiente da sua empresa. Não é sobre o funcionário a questão, porque quem avalia o funcionário é um psicólogo. O instrumento pode ser usado pelo RH porque é uma avaliação de ambiente. E quem é que não quer ter um ambiente saudável para desenvolver a tarefa a qual se propôs? Essa é a grande questão. Então não é ônus, é bônus. Porque você tendo um funcionário equilibrado, você vai ter aí um ótimo retorno naquilo que você propôs. Fatores contribuintes e cultura. Aumento da competição. Ambientes de trabalho com autocompetição e pressão de metas, muitas das vezes descrito como família, pode mascarar assédios organizacionais. Entendeu? Nós somos uma família aqui. Será? Será? Pode ser a partir do momento que você aplicar o instrumento de Copenhague e conseguir fazer o equilíbrio do ambiente. Porque talvez, até então, esteja agindo como um ambiente, né, insalubre. E não uma família. Assédio vertical e horizontal. Pode partir de superiores. Olha aí, o assédio pode partir dos superiores, né?
ou de colegas do mesmo nível, horizontal. O assédio pode vir de cima para baixo, como pode vir também nivelado, tá certo? Sutileza. Atitudes sutis e repetitivas como piadas sexuais, comentários indesejados, podem ser tão prejudiciais quanto o contato físico, configurando assédio passivo-agressivo. A mulher não gosta desse tipo de piada e o indivíduo sempre dá piada. A mulher já disse que é casada, que não quer esse tipo de relacionamento, que ela está ali para trabalhar, mas sempre é uma gracinha, sempre é um gracejo, é sempre se aproveitando da posição de chefia para desenvolver esse tipo de intimidade, vai dar problema. Eu estou lhe dizendo, você vai ter problema a partir do dia 25 do 5 de 2026, porque é um instrumento que vai dar proteção a esse funcionário. Então, melhor mudar, a partir de agora, essa perspectiva e trazer realmente uma resposta equilibrada para o ambiente, tá certo? Consequências para a organização. Absenteísmo e turnover, já tenho falado muito sobre isso aqui, é o aumento do número de funcionários pedindo demissão e falta no trabalho. Às vezes algumas vão falar bem assim, olha, eu não estou disposta a isso, eu estou me retirando. E se retira mesmo. Mas talvez ela vai se retirar, mas também vai denunciar. Resposta jurídica. As organizações podem sofrer multas, sanções e até indenização por danos morais. Então não pense que a NR1 biopsicossocial é uma brincadeira e nem é uma opção. É uma lei e ela vai ser aplicada. Você teve 2 anos para poder pensar nisso. Espero, né, que por amor à sua empresa, por amor ao seu negócio, você tenha se preparado para esse momento, para esse ápice que se dá agora em maio e que a empresa possa continuar se desenvolvendo da melhor maneira possível. Se caso não foi feito ainda esse trabalho, dá tempo ainda. Dá tempo de ler sobre a lei, dá tempo de entender os instrumentos de aplicação, de fazer as reuniões, de treinar a equipe do RH, treinar a gerência, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Tá certo? A vítima ela pode relutar em denunciar por medo de retaliação, vergonha ou descrença, perpetuando o ciclo de abuso. Para proteger a saúde do trabalhador, a norma regulamentadora NR1 estabelece obrigações para empregadores na gestão de riscos psicossociais. Tá certo, pessoal? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que tenha ficado bastante claro. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre borderline. Mas eu tinha que falar sobre a questão do assédio sexual porque é algo muito comum. Se você é um líder, se você é um gerente, é bom repensar essa questão. Os funcionários da empresa não estão ali para servirem a atos libidinosos ou satisfação do ego sexual. Elas estão para desenvolver um trabalho porque às vezes são casadas, mãe de família, arrimo de família e precisam da tranquilidade mental e emocional para poder desenvolver esse tipo ou o trabalho ao qual foi designada. Isso é importante, isso aí é humanização, isso fala de direitos humanos, isso fala de NR1 biopsicossocial MTE 1419/24 com atuação em 2026 a partir do dia 25 de 5 de 2026, tá bom? Um abraço a todos. A gente vai continuar o vídeo depois falando sobre borderline. Valeu, galera!